Fala galera, tá começando mais um episódio aqui do nosso novo podcast Entre Tronos e Ciências. Eu sou Rafael Faioli. Eu sou o Pedro Cardoso. No episódio de hoje vamos conversar sobre um dos maiores nomes da história brasileira, que eu acho que aqui todo mundo conhece, né? Que é o famosíssimo Dom Pedro II, que foi imperador do Brasil durante muito tempo, que foi esse tempo que ele ficou reinando. Foi o segundo reinado, uma importante parte da história brasileira. Mas a gente vai ver isso com um nome um pouco mais diferente. Nada de falar sobre políticas ou guerras. Hoje a gente vai explorar o lado nerd, curioso e cientista do imperador. E para isso a gente convidou o Dr. Antônio Varela, um cara, um historiador e pesquisador muito renomado da Universidade Federal da Bahia, especialista na relação entre a ciência e o poder no Brasil do século XIX. Seja bem-vindo, doutor! É um prazer estar aqui com vocês. Vamos nessa. Gosto muito de abordar esse tema. Então tá bom, doutor. Vamos começar então. Como que Dom Pedro ajudou no avanço da ciência brasileira? Ele investiu na criação de instituições de ensino, como por exemplo a Academia de Medicina no Rio de Janeiro. Ele também financiou pesquisas e apoiou cientistas brasileiros e estrangeiros. A sua atuação foi decisiva para a valorização da ciência no Brasil imperial, o que foi um marco desse período. Era visto como um imperador que valorizava o avanço científico. Ah, entendi, top. Mas e como que o imperador era visto por essa comunidade científica internacional? Eles gostavam dele ou só ignoravam ele? Era extremamente respeitado. Correspondia com nomes como Darwin, Pasteur e Grandel. Foi eleito para academias científicas internacionais. Ele era visto como um monarca moderno, culto e aberto aos avanços científicos. Ah, entendi. Mas e aí, qual que foi a importância do telégrafo no governo de Dom Pedro? Teve alguma importância assim que todo mundo precisa saber ou foi uma coisa mais irrelevante? O telégrafo foi fundamental para modernizar a comunicação do país. Dom Pedro II acompanhou pessoalmente a instalação da rede telegráfica, atendendo suas expectativas e também entendendo seu impacto estratégico e científico. A primeira linha brasileira foi instalada no Rio de Janeiro em 1852, ligando na Quinta da Boa Vista ao Campo de Santana. Mas aí a adoção do telégrafo, ela representou o bem do pensamento dele? Com certeza. Mostrava seu compromisso com a inovação e com a eficiência administrativa. Ele não via a tecnologia como ameaça, mas como aliada do progresso. Ele era um entusiasta de novas tecnologias. Ah, entendi. Então, mas por que ele fez tanta questão assim, de estar presente na primeira viagem de trem do Brasil? Porque ele viu os avanços tecnológicos como parte essencial do futuro do país. Sua presença reforçava a ideia de que o Estado apoiava o desenvolvimento industrial. A primeira locomotiva, chamada de A Baronesa, foi realizada em 1854. Tá, beleza. Mas como que isso afetou a imagem dele como líder no Brasil, como um protagonista no Brasil, uma pessoa que todos teoricamente se inspiravam? Ele passou a ser visto como um líder, conectado com a modernidade, disposto a impulsionar o país com uma revolução industrial. Doutor, por que chamou Dom Pedro II de nerd? Porque ele era apaixonado por livros, línguas e ciência. Era um homem muito culto e amava as leituras.
falava mais de 10 idiomas, lia diariamente e se interessava mais por conhecimento do que pela própria política. Entendi. Muito legal, não sabia disso. Sinceramente é uma coisa que eu nunca tinha lido mais profundamente, então ainda não sei muito. Mas legal, entendi os assuntos, é um assunto muito interessante. Não sabia disso não. Agora tem outra pergunta, assim, como eu posso dizer? Isso influencia o jeito que ele governava? Sim, sua postura intelectual influenciava bastante as suas decisões. Ele valorizava o saber como guia para o progresso e justiça. Pô, bacana. Agora eu quero saber como eram essas visitas, viagens nacionais que ele fazia. Ele ia pra onde, durava quanto tempo, essas coisas assim. Eram diplomáticas e científicas. Ele visitava universidades, museus, fábricas e fazia questão de aprender com outras nações. Era um intercâmbio de conhecimento. Ele gostava de visitar e aprender culturas diferentes, tendo visitado o Oriente Médio e até mesmo a África. Tá, entendi. Muito interessante essa contribuição que você trouxe pra gente. Outra coisa, essas viagens, você falou das viagens, tá, como é que era, onde que ele ia. Mas eu queria saber se nessas viagens, o que ele trazia alguma coisa concreta pro Brasil, alguma melhoria, alguma coisa que ele trazia pro Brasil? Sem dúvida, ele trouxe ideias, livros, objetos e contatos que alimentaram reformas educacionais e científicas para o Brasil. Trouxe para o Brasil novas tecnologias, como o telefone. Entendi. Outra coisa que eu ia mencionar no vídeo Dom Pedro II e os Sábios, a gente viu que ele trocava ideia com grandes nomes. Isso tinha um impacto real? Com certeza, essa troca criava pontes culturais e científicas também. Era uma ponte entre o Brasil e o que havia de mais avançado no mundo. Encontrou-se com Victor Hugo, Darwin, Louis Pasteur, entre outros. Agora, para terminar, para fechar, uma última pergunta que eu queria falar. Eu vi em alguns lugares, pessoas me falando, sites, que ele era muito fascinado e tinha uma grande relação com a astronomia. Como é que era isso? Bom, ele era fascinado por estrelas e telescópios. Financiou observatórios, comprou instrumentos e incentivou o estudo do céu. Por isso, o Dia Nacional da Astronomia até hoje tem tudo a ver com ele. E assim a gente encerra o nosso episódio de hoje do Entre Tronos e Ciências. Valeu demais, Dr. Varela. Muito obrigado pela sua presença e muito obrigado mesmo por compartilhar essas ideias, esses fatos. Muito obrigado e fiquem ligados que vai ter mais episódios. Foi um prazer participar. Dom Pedro continua sendo uma figura impressionante. Quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre. Realmente, conhecer o outro lado de um líder do nosso país nos traz uma grande satisfação. O interesse pelas inovações tecnológicas, o investimento em ciência e tecnologia é algo que nos acompanha há várias décadas. Essa entrevista que a gente fez nos fez enxergar o quanto Dom Pedro II estava à frente de seu tempo. Que da hora, mano! E obrigado a você que ouviu até aqui nosso podcast. A gente agradece muito com o coração, dão trabalhando pra gente fazer ele, né? Chamar o Dr. Varela, tudo. Foi uma coisa que a gente conseguiu aprender e adquirir muita informação muito legal de se aprender. Da história do Brasil, né? Da história do nosso povo, de como se formou. E um dos maiores representantes figuras do Brasil, que é o Dom Pedro II. Se você curtiu, compartilhe com alguém que gosta de história e ciência e curte pra ver mais vídeos com diferentes pessoas que a gente pode entrevistar falando diferentes outros assuntos da história do Brasil. Até o próximo episódio, rapaziada. Tamo junto.